One Story, 73. Malaquias. Ele fará com que o coração dos pais se volte para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Malaquias, do capítulo 1 ao capítulo 4. Na época do profeta Malaquias, Israel estava em uma situação profundamente sombria política, religiosa e economicamente. Especialmente no campo religioso, o povo de Israel tinha entendido o glorioso reino messiânico profetizado por Isaías, Ageu e Zacarias de uma maneira centrada no homem e nacionalista, esperando que aparecesse visivelmente de forma imediata. Até então, os exilados já tinham retornado em 3 ondas. O templo e o muro da cidade haviam sido reconstruídos, a Páscoa restaurada, e reformas tinham sido implementadas. O povo buscava viver de acordo com a lei. Eles ansiavam pelo reino messiânico, acreditando que, uma vez reconstruído o templo, ainda que bem menos glorioso do que o de Salomão, a glória de Deus voltaria a habitar entre eles, e um Messias semelhante a Davi se levantaria. Mas, com o passar do tempo, o Messias que eles tinham esperado, uma figura poderosa e gloriosa, política, religiosa e econômica, que viria somente para Israel, não apareceu. Então começaram a duvidar do amor de Deus. O amor deles por Deus esfriou e se tornou cínico. Como resultado, aqueles que buscavam a injustiça em troca de conforto e satisfação imediata prosperavam muito mais do que os que serviam a Deus com reverência. As dúvidas sobre a justiça de Deus aumentaram. O templo, em vez de ser o centro da fé e da vida de Israel, tinha se tornado um lugar de corrupção e pecado. A evidência da presença de Deus, que eles tinham esperado que viesse com a conclusão do templo, nunca veio. A glória do Senhor que encheu o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão não estava lá. Seus campos, conquistados com tanto esforço, continuavam sofrendo com calamidades. Até mesmo os sacerdotes tinham perdido o ânimo. Os sacrifícios eram oferecidos apenas por rotina. Os dízimos eram negligenciados. Males sociais como casamentos mistos, divórcio e adultério se tornaram comuns. Era um tempo de estagnação espiritual e confusão. E agora, entramos no livro de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. O último livro profético do Antigo Testamento, escrito no encerramento da era do Antigo Testamento, começa com estas palavras: Eu vos amei. Sim, Deus amou o seu povo. Como já vimos em toda a Escritura, desde Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra para o seu povo. Mesmo quando Adão e Eva pecaram no jardim sem pecado do Éden, Deus os vestiu com roupas de pele por amor. Embora tenha se entristecido profundamente com a maldade constante da humanidade, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Ele continuou o seu amor mostrando graça a Noé. Mesmo antes do juízo do dilúvio, e novamente depois dele, Deus suportou a contínua rebelião da humanidade. Ele disse: Tendes sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci, assim como fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, e desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, provocaram a minha ira com o que fizeram. Mas Deus tinha escolhido o seu povo antes da fundação do mundo, e ele já conhecia toda a rebelião e desafio antes da criação. Por isso a obra da cruz, por meio de Jesus Cristo, já tinha sido preparada antes da criação. Deus amou o seu povo. Ele disse: Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor da minha honra me conterei, para que não os extermine. Esse é o amor de Deus. Embora tivesse falado de um amor eterno, o seu povo continuava buscando apenas o que comer e beber neste mundo. Então, quando Deus disse: Eu vos amei, eles responderam: De que maneira nos amaste? Porque ele não satisfez os desejos pecaminosos deles nem lhes deu prazer neste mundo. Consideraram que isso o não era amor. E finalmente, Deus mostrou a profundidade do seu amor, dando a si mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não apenas em palavras, mas morrendo na cruz como Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi assim que ele amou. O amor de Deus foi profundamente seletivo. Não era Esaú irmão de Jacó,
declara o Senhor. Então, Deus repreende os sacerdotes como representantes do povo. Ele os adverte. As práticas religiosas deles eram atos de desprezo pelo nome de Deus. Mas eles responderam: de que maneira temos nós desprezado o teu nome? Essa resposta insolente veio do orgulho de terem praticado religião. Continuaram oferecendo sacrifícios, observando sábados e festas, realizando assembleias e santas convocações. Mas Deus disse que o pão que traziam ao seu altar estava contaminado. Os animais que sacrificavam eram cegos, coxos e doentes, ofertas que eles não ousariam levar a um governador romano. Trouxeram animais roubados, aleijados e doentes. Mesmo possuindo animais machos perfeitos nos seus rebanhos, enganavam a Deus, votando e oferecendo os defeituosos. Deus havia chamado o seu povo para fora do Egito, pedindo constantemente os seus corações no deserto. Por isso ele lhes ordenou circuncidar os corações e retirar a dureza do coração. Se ao menos alguém fechasse as portas do templo. 300 anos antes, por meio do profeta Isaías, Deus já havia dado este mesmo alerta. Ouçam a palavra do Senhor, governantes de Sodoma. Escutem a instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me servem os seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quem pediu isso de vocês? Esse pisoteio dos meus átrios, para me trazer ofertas vãs. O incenso de vocês me é detestável. Luas novas, sábados e assembleias convocadas. Não suporto suas reuniões cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio de todo o meu ser. Elas se tornaram um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las. Mas suas vidas não haviam mudado. Suas práticas religiosas não passavam de pisotear os átrios. Seus rituais se corromperam ainda mais. E chegou ao ponto em que Deus declarou: ah, se houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem fogo inútil no meu altar. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei nenhuma oferta das suas mãos. Embora o nome de Deus viesse a ser grande entre as nações, o povo de Deus já não o adorava segundo a sua lei. Apenas mantinham as aparências. Mas Deus não podia aceitar isso. Eles não levaram a sério. Os sacerdotes deveriam conduzir o povo de Deus a Deus. Apenas os levitas podiam ser sacerdotes. Eles eram uma tribo separada. A eles, Deus disse: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira dos israelitas, pois teve o mesmo zelo que eu tenho pela minha honra, de modo que, em meu zelo, não acabei com eles. Por isso diga: estou fazendo com ele a minha aliança de paz. Ele e os seus descendentes terão uma aliança de um sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pela honra do seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Essa era a aliança de vida e paz. Mas eles não levaram a sério as palavras de Deus nem os seus avisos. No fim, os sacerdotes seriam repreendidos por Deus, e junto com suas ações religiosas exteriores, seriam removidos. Deus havia planejado preservar a sua aliança com Levi. Os sacerdotes deveriam ter temido a Deus e ficado em reverência diante do seu nome. Suas bocas deveriam ter guardado a lei da verdade. Deveriam ter andado com Deus em paz e retidão. Deveriam ter levado muitos a se afastar do pecado. Os lábios de um sacerdote deveriam preservar o conhecimento, e o povo deveria buscar a instrução da sua boca, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas, em vez disso, se desviaram do caminho e fizeram muitos tropeçarem, violando a lei. Eles quebraram a aliança de Deus com Levi. Por isso Deus disse: mas vocês não seguiram os meus caminhos, e foram parciais ao aplicar a lei. Por isso eu os fiz desprezíveis, indignos de serem respeitados diante de todo o povo. Como temos cansado o Senhor. A fé deles se reduziu a rituais vazios. Não havia sinceridade. Em outras palavras, sua fé e sua vida estavam desconectadas. Eles deveriam ter conhecido a Deus. Deveriam ter sabido o que lhe agradava. Deveriam ter conhecido a sua vontade. Mas, em vez de buscar o que Deus queria,
perseguiram seus próprios desejos. Embora tivessem um só Pai e um só Deus, abandonaram a aliança que Deus havia feito por meio dos seus antepassados. Cometeram coisas detestáveis em Israel e em Jerusalém. Casaram-se com filhas de adoradores de deuses estrangeiros. Deus não proibiu o casamento com estrangeiras como Ruth, que entrou em Israel como crente. O que ele proibiu foi casamento com aquelas que seguiam outros deuses. Quem fizer isso, disse Deus, será eliminado. Por causa de suas vidas rebeldes, cobriram o altar do Senhor com lágrimas, choro e gemidos dos que foram injustiçados. É natural que, se não serviam a Deus de verdade, suas vidas caíssem em rebelião. Então Deus disse: Não darei mais atenção às ofertas de vocês, nem as aceitarei com prazer das suas mãos. Mas o povo, sem perceber a razão, perguntava: Por que o Senhor não aceita mais nossa adoração? Era porque tinham sido infiéis à esposa da sua juventude. Enquanto Deus mantinha os olhos somente em seu povo da aliança, eles voltaram seus corações para outros deuses. Essa é a mesma mensagem repetida por todos os profetas. Deus diz: Não sejam infiéis. E mesmo agarrados a essas formas religiosas vazias, ainda diziam: Todos os que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E ainda perguntavam: Onde está o Deus da justiça? Seus corações se derramaram por meio das palavras, revelando desprezo por Deus. Mesmo assim, ousaram dizer: Como cansamos o Senhor? Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Agora Deus enviará o seu mensageiro. Ele preparará o caminho. E o Senhor a quem eles estão buscando, o mensageiro da aliança, de repente virá ao seu templo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Ele purificará os descendentes de Levi. Ele os refinará. E, finalmente, eles trarão ofertas em justiça. Suas ofertas voltarão a ser agradáveis a Deus. E ele se aproximará para julgar aqueles que cometem injustiça e maldade. Deus diz: Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os têm guardado. No entanto, Deus continuou amando o seu povo sem mudar. Ele os repreendeu e disciplinou, mas o seu amor nunca mudou. Por isso, ele diz: Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Como devemos voltar? Quando Deus diz: Voltem para mim, o povo responde: Como devemos voltar? Mas Deus já havia falado pelo profeta Oséias: Volte, Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados foram a sua queda. Tragam palavras consigo e voltem para o Senhor. Digam a Ele: Perdoa todos os nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Sim, devemos voltar ao Senhor com a sua palavra. Devemos buscá-lo, novamente, de acordo com a sua palavra. Deus ordena ao seu povo que volte a trazer a oferta correta, que tragam o dízimo completo. Mas precisamos ter cuidado. Trazer o dízimo completo não é apenas calcular o valor exato. Mais importante é entender o coração de Deus revelado através do dízimo. Os arrogantes são abençoados, os malfeitores prosperam e os que desafiam a Deus escapam impunes. Suas vidas, suas palavras, seus pensamentos, tudo neles era pecaminoso. Mas havia aqueles que temiam o Senhor. E a Escritura diz: O Senhor ouviu e atentou. Um livro de memória foi escrito diante dele acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Deus fará dessas pessoas novamente a sua propriedade especial. Ele terá compaixão deles. E, quando esse dia chegar, o seu povo verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu lhes enviarei o profeta Elias. Está chegando o dia que arderá como fornalha, consumirá tudo completamente. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, o sol da justiça nascerá trazendo cura em seus raios, e eles saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Mas os ímpios serão pisoteados e se tornarão como cinzas debaixo dos pés deles no dia em que o Senhor agir. Agora Deus diz ao seu povo para se lembrar da lei dada por meio de Moisés em Horebe, o monte Sinai, os mandamentos, estatutos e decretos que ele lhes entregou. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
Deus enviará o profeta Elias. Esse é João Batista. Ele virá para converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Mas para aqueles que não se converterem, restará a destruição, sob a maldição de Deus. Esta é a história de um povo rebelde, e do amor de Deus que amou esse povo rebelde. É a história do amor zeloso de Deus. Agora, deixamos o Antigo Testamento e entramos no Novo. Assim como o profeta Oséias que amou uma mulher adúltera, Deus escolheu pecadores que não podiam deixar de se rebelar, separou-os e os amou até o fim. E agora, a história de Jesus Cristo, que Deus mostrará no Novo Testamento, começa. A história continua.